Segunda-feira, 1º de junho de 2020. Caminhamos durante esses meses, março, abril e maio, nas nossas devocionais diárias. Quer dizer, quase diárias, né? De vez em quando, geralmente aos sábados e domingos a gente não gravava. Uma vez ou outra a gente não gravou também, mas a gente conseguiu durante esse tempo fazer diversas devocionais baseadas no livro de Provérbios, baseadas em diversos outros livros da Bíblia, com a temática voltada para a família e com diversos outros temas pertinentes e necessários para que nós estejamos conversando. E nós agradecemos porque esse é um canal importante com o qual nós podemos nos comunicar. Eu louvo a Deus. Em média, 20, 25 pessoas têm visto nossas devocionais e em algumas nós chegamos a 57 visualizações, outras 39, mas louvamos a Deus se essa palavra consegue chegar ao seu coração. Uma alternativa é que você, caso deseje, caso seja impactado pela palavra que temos trazido, possa também compartilhar, tanto com irmãos da nossa Igreja Batista no Parque Poti, quanto com outras pessoas, e incentivar essas pessoas a continuarem acompanhando as nossas lives. Nesses dias eu vou trabalhar com você uma carta que é maravilhosa, a carta aos Gálatas. Quando eu me converti, essa carta me trouxe um impacto muito profundo sobre a salvação pela graça e sobre a verdade de que pelas obras ninguém será salvo. Ao longo do meu ministério, é uma carta que eu pouco tenho abordado. A sua temática também é trabalhada pelo apóstolo Paulo no livro aos Romanos, e normalmente nós conseguimos fazer uma abordagem sobre o tema da salvação pela graça, baseando-se muito em Romanos, mas Gálatas é de uma riqueza imensurável. E o capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Essa palavra tão contundente do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia se deve ao fato de que diversos cristãos convertidos de origem judaica viajavam para outras regiões, especialmente onde haviam não-judeus, os chamados gentios, e esses irmãos judeus exigiam que os que fossem se convertendo continuassem ou passassem a seguir os rituais da lei mosaica, a implantar o sistema de holocaustos, de sacrifícios e cumprir certos ritos da lei. Quando o apóstolo Paulo faz a defesa do evangelho, ele ressalta de que não há outro evangelho, de que o evangelho da graça é suficiente para salvar qualquer pecador, seja ele judeu ou não judeu. Dessa forma, ele vem iniciar a sua carta usando uma exclamação: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Isso nos faz lembrar, queridos, que fomos chamados pela graça de Cristo. Há muitas outras ofertas que nos são feitas, ofertas de evangelhos mais adocicados, evangelhos mais fáceis, ou de propostas que são prazerosas para nós mesmos, mas que se distanciam da vontade de Deus. Quando no versículo 8 o escritor bíblico diz: ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Talvez na sua palavra, na sua Bíblia, tenha uma versão com a palavra anátema. Então, Paulo
faz esse apelo. Se um outro evangelho, diferente do evangelho da graça, for pregado, que seja amaldiçoado. Assim, muitos outros evangelhos têm sido pregados a todos nós. Evangelhos que nos dão licença para continuar no pecado, para continuar na imoralidade, para continuar na busca apenas da satisfação pessoal, na busca pelos prazeres deste mundo. Mas esse não é o evangelho pleno da graça de Deus. Esse não é o evangelho salvador que nos foi pregado. Então, todas as vezes que estivermos sendo tentados a optarmos entre a graça de Deus e o serviço a Jesus Cristo, e ao fazer parte da Igreja Genuína do Senhor, e a satisfazermos as nossas próprias vontades, ou seguirmos pensamentos outros, que não aqueles que se encaixam com a palavra de Deus, nós devemos considerar isso como amaldiçoado, como anátema. Obrigado por estar conosco. Deus abençoe a sua vida. Somos a Igreja Batista no Parque Poti. Vida nova para você.